Olá, vamos agora para a parte 3 da unidade 1, né, da aula 1. E hoje, né, nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre sociedade, cidadania e construção social. Né? Então, ah, onde que a gente começa? Né? Cidadania e doença mental, proteção e punição. É uma discussão muito interessante porque é um dilema, né? E aí, quando a gente tira a responsabilidade penal, a capacidade civil, né, do indivíduo, a gente está avançando no sentido que a gente está protegendo esse indivíduo, ou a gente está fazendo uma violação dos seus direitos de indivíduo, né, que é exercer a capacidade, né, que é exercer ou ter a responsabilidade penal e ser julgado dessa forma. Então, esse é um debate que com frequência ele aparece, né, principalmente nos casos aí, né, de curatela, né, de interdição, e é algo que a gente deve estar sempre pensando, refletindo sobre, né? E um ponto também importante, né, é isso, né, a proteção da pessoa vulnerável, restrição de direitos, promoção à exclusão, de promoção à exclusão. É algo que a gente deve sempre se perguntar. Um ponto importante, então, é o caso, né, desse senhor aqui, né, que é Althusser, Louis Althusser, né, que é um filósofo franco-argelino, né, ele ali atuava na área, né, do marxismo do século XX, uma figura bastante polêmica, né? Bom, mas por que ele está aqui nesse curso? Né? Por que a gente está citando? Porque ele cometeu esse ato aqui, ele estrangulou a esposa dele, Helene Hittman, né, durante aí um surto psicótico e foi considerado inimputável, ou seja, né, ele não tinha o entendimento, né, ou a autodeterminação no momento, né, do ato, com um nexo causal, né, daquele surto psicótico com o ato cometido. Bom, foi considerado inimputável. Porém, esse senhor aí, o Althusser, ele não concordou com isso, né? Ele desejava ser julgado, né, como cidadão comum, né, dentro de toda a responsabilidade penal preservada, vamos dizer assim, porque ele queria assumir a responsabilidade dele como cidadão, né? Então a gente se pergunta, né, por que, né, o Althusser quis isso? A questão é que ele considerava que declarar-se inimputável, né, do ponto de vista, né, por conta do transtorno psiquiátrico, né, um incidente de insanidade mental, ao entendimento do Althusser, do Louis Althusser, era uma forma que o Estado tinha de privá-lo, né, da condição dele de sujeito. Né? Então era algo, vamos dizer assim, pessoal, né, por parte dele. Né? Então é a forma que ele encontrou, né, de criticar o Estado, etc., e defender sua condição de sujeito. Então, também é um ponto importante aí para o debate, né, de cidadania e de doença mental, né. Seguindo um pouco mais, venho aqui com duas frases que são a mesma, né, só que uma em português, que é de Caetano Veloso, né, ele diz que de perto ninguém é normal, vocês já devem ter ouvido por aí essa frase. E esse senhor aqui da direita, não sei se é do conhecimento de vocês, para nós da psiquiatria ele é bem conhecido, que é o Franco Basaglia, né? Eu não falo italiano, mas aqui está dizendo que, visto de perto, ninguém, nenhum ser humano, ninguém é normal. Então, basicamente, muito parecido ali com a frase, né, do Caetano. Quem que foi o Franco Basaglia e por que eu escolhi a frase dele, a imagem dele para trazer aqui nessa diferenciação entre o que é normal e o que é loucura? Né? Ele foi um psiquiatra italiano, né? Ele tinha bastante atividade política, né, na Itália, ali no século XX, né, ali mais ou menos na metade do século XX, e ele foi o grande nome aí da reforma psiquiátrica, né, então ele lutou pela desinstitucionalização de manicômios, né, que eram aqueles abrigos ali para o cuidado, né, a priori, né, entendia-se que era para o cuidado, né, de doentes, né, mentais, e ele achava aquilo, essa forma de isolar esses indivíduos era como se fosse uma repetição do que era feito na Idade Média, né? Então, ele defendia, então, a dignidade do paciente, criação de serviços comunitários e uma abordagem mais humanizada, né?
E aí ele também acabou, né, influenciando muito a nossa reforma psiquiátrica brasileira, né, então, por base nessas críticas ao manicômio e da instituição, né, do manicômio. E também, né, desse debate entre o que é normal e o que é loucura. Será que todos nós não temos um pouco de loucura? Né? E aí tem um outro pensador, que é o Canguilhem, né, que ele traz um filósofo, e ele traz aí uma obra muito interessante que se chama O Normal e o Patológico, em que ele vai ir de encontro ao que se entende de normalidade como o conceito da maioria. Né? Aqui do lado direito, né, temos aqui uma curva de distribuição, uma curva de Gauss, né? E essa curva mostra que no centro está a maior parte, né? E nas periferias a menor parte. Né? O que quer dizer isso? É como se o normal fosse o comum. Né? O que é normal fisicamente hoje em dia? Né? Hoje, na nossa sociedade e na forma da evolução humana. Normal é ter 2 olhos, ter um nariz, ter uma boca. Né? Se vem um indivíduo com 3 olhos, para onde ele vai? Ele vem para essa parte aqui, né? No quesito quantidade de olhos. Ele é considerado anormal. Né? Então, essa é uma definição, vamos dizer assim, bem biológica, né? Em que o Canguilhem, esse filósofo, ele falava contra, ele não acreditava nisso. E aí, qual que é o conceito de normalidade para Canguilhem? Para ele, o normal é aquele indivíduo que está adaptado ao meio, né? E o patológico é aquilo que gera sofrimento, desvantagem ou prejuízo na interação com o meio. E não necessariamente isso vai estar ligado à distribuição, né, dentro, vamos dizer assim, da epidemiologia, da quantidade de casos, etc. Né? Então, o Canguilhem, né, para o entendimento dele, o critério de doença é o prejuízo e não a diferença estatística. É isso que esse slide mostra aqui para vocês. Né? A normalidade, então, seria normativa, né? Ou seja, envolve capacidade do sujeito de estabelecer novas normas da vida diante das condições em que existe, e o patológico é quando ele não consegue mais exercer essa capacidade, ele não consegue se organizar frente aos desafios da vida, né? Vamos dizer assim. Então, para o Canguilhem, a normalidade e a loucura não são categorias fixas, né? Mas sim relativas a essa capacidade normativa aí do indivíduo, do meio social que ele, né, se integra. Então, é uma crítica, né? Ele é um crítico, né, dessa visão positivista e cientificista dessa organização puramente numérica, né, de uma variação quantitativa aí do que é entendido como normal, tá? Isso aí pode ser útil para vocês em alguma argumentação, alguma fundamentação, né? Achei interessante trazer aqui para vocês. Continuando então, a normalidade, a loucura, o foco do psiquiatra, da psiquiatria, é o quadrante patológico, é o comportamento anormal que gera disfunção. Acaba sendo, né, a forma que a gente trabalha. Né? E a dinâmica social, o que é considerado doença, muda conforme a sociedade e a época. Então, trago aqui exemplo para vocês, né, da homossexualidade, que até 1990 estava, né, dentro dos critérios diagnósticos, a gente falou ali do DSM, né, na última parte, né, dessa aula. A gente falou ali né, do DSM, e lá no DSM até 90 tinha o homossexualismo, tá? Entre aspas, né, era o termo que era usado. Hoje a gente não usa mais esse termo, a gente usa o termo homossexualidade, e também não é considerado uma doença, tá? Homossexualidade é uma orientação sexual, né, uma variação da orientação sexual, né, e não está mais nos critérios diagnósticos, ou seja, antigamente, ser homossexual, em algum momento da história, era considerado loucura, né, hoje em dia isso não é verdade, tá, a gente bem sabe, né. Outras condições também, né, aqui eu trago para vocês o transtorno do espectro autista, né, o autista é aquele indivíduo, né, que se relaciona de uma forma distinta com o meio, que tem dificuldade de comunicação, que tem interesses restritos e repetitivos, etc. E isso, né, até pouco tempo atrás, era entendido como frescura. Né? Aquela pessoa, aquele menino, aquela menina que só fica no canto, que não interage com ninguém, é porque é fresca, né? É porque não deram palmada suficiente.
né? Então, aqui o que eu quero mostrar é o que a gente não deve entender como, tá? Hoje a gente tem um entendimento, né, os critérios diagnósticos muito bem definidos do transtorno do espectro autista, tá? Então, hoje a gente entende que é uma doença. E talvez algo que hoje não é considerado um transtorno, né, psiquiátrico, porque ainda não tem nome, ele venha a ter no futuro, né? Mais uma vez, a psiquiatria, por ser tão subjetiva, ela é refém, né, dos construtos psíquicos e filosóficos e antropológicos também das pessoas do seu meio, né, daquele momento em que você está inserido, né? Então, talvez no futuro venha a ter um novo diagnóstico, né, que agora a gente não tem, né? E a psiquiatria está sujeita a isso também, né? Então, a dinâmica social é muito parecido com o direito, né? O direito também ele está muito atrelado a seu tempo, a psiquiatria também, né? Diferente de outras especialidades médicas que são mais fixas por serem puramente biológicas, tá? E o TDAH, aqui também um exemplo, né, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, aquele menino, aquela menina que tem dificuldade no foco, que tem dificuldade em manter-se numa atividade que não é de prazer, não é prazerosa, ele tem dificuldade, ou que é muito agitado, que se mexe muito o tempo todo, que está sempre buscando estímulos, etc. Também poderia ser entendido lá no passado como uma criança que não foi educada direito, com a criança cheia de frescura, a criança, enfim, a pejoratividade que vocês preferirem aí. Hoje em dia também, assim como o TEA, a gente entende que é um diagnóstico específico com critérios, com tratamento, com prognóstico, né? Prognóstico é aquilo que se espera da doença. Então eu tenho já um prognóstico do TDAH. Se eu trato com X, eu espero que Y aconteça, né? Então a gente já tem todo esse entendimento que não era presente no passado, né? Tudo isso para a gente, nesse debate aqui nosso entre normalidade e loucura, é um tema muitíssimo interessante, né? E que pode ter utilidade aí para vocês nas fundamentações também, tá? Então, onde entra a psiquiatria forense? Ela entra como mediadora de diálogos, né? Então, ela é uma tradutora entre dois mundos. Primeiro mundo, o mundo da saúde, né, que na psiquiatria vai ser subjetivo, em outras especialidades médicas vai ser objetivo também, mas na psiquiatria ele é subjetivo, que é o sofrimento, né, os delírios, a gente comentou há pouco, os impulsos, né, segurar ou não esses impulsos, etc., com o mundo da lei, que é objetivo, normativo, fixo, são as regras, os contratos, as penas, etc. E aí, o que a sociedade vai perguntar para esse perito? Tem doença? Sim ou não? Se sim, tem nexo causal? Ou seja, a doença causou o ato? 3. Essa doença é consequência por algum motivo? Por exemplo, um assédio no trabalho. É compatível que o indivíduo que sofreu isso, né, isso que está sendo dito, ele curse com esses sintomas que estão presentes agora, nesse momento? Existe um risco futuro, né? Eu posso liberar esse indivíduo, né, de uma situação ali de encarceramento, por exemplo, né? Então, onde entra a psiquiatria forense é o lubrificante, né? Ela vai ajudar a fazer essa tradução. Então, a gente entra aqui no outro ponto também, que é o equilíbrio ético, né? Então, pro réu e pro societate, né? O perito, então, ele navega entre dois axiomas, né? Dois pontos de vista importantes, que é o benefício da dúvida que favorece o indivíduo, né? Aqui vocês me perdoem, eu não falo latim, mas indubio pro réu, não sei se assim se fala, mas o benefício da dúvida favorece o indivíduo, e o pro societate, que é a necessidade de proteger a sociedade dos riscos. Então a gente está sempre aí, até onde é indivíduo, até onde é sociedade, né? O perito ele tem que pensar também que, né, a orientação dele, né, perante o juízo, né, o parecer, né, ele vai ter uma consequência para a sociedade também. Vai ter para o indivíduo, logicamente, mas também vai ter para a sociedade, né? Então, a medida de segurança ou interdição é um ato de coerção estatal, então só é justificável se for estritamente necessária para proteger o indivíduo, né? E aí a gente lembra do nosso debate de cidadania, né, e saúde mental.
e a gente não deve usar restrições de direito como punição disfarçada, tá bom? Muito bem, então uma conclusão, né, dessa breve conversa nossa aqui é que a psiquiatria lida com uma fronteira complicadíssima, que é a razão e a loucura, né, a autonomia e a proteção, né, são temas muito abertos, né. A loucura, como a gente viu, né, tem vários entendimentos, tem vários pensamentos, né, vários debates, até onde é, até onde não é, etc. E a própria autonomia e a proteção também, né, até onde eu estou cuidando, até onde eu estou tirando a autonomia do meu periciando, aqui no caso das perícias, né. Então, o papel do psiquiatra forense, ele é técnico e ético. Primeiro, o psiquiatra ou o perito não vai julgar, quem julga é o juiz, tá? Também não vai defender nem acusar ninguém, não é nosso papel, o papel, esse sim, é de vocês, né, do advogado, dos promotores, etc. E a lealdade é com a verdade pericial para auxiliar a justiça, né? Então eu costumo dizer que nós, peritos, somos os olhos do juiz. A gente está ali, né, para conseguir fazer essa tradução, né, de algo complexo, de algo técnico, para uma linguagem simples, né, para que o juiz entenda e faça a melhor decisão. Tá bem, pessoal? Então, acho que por hoje vamos ficando por aqui, né? E espero que tenha sido proveitoso, né, essa primeira aula da primeira unidade educacional, e nos vemos aí nas próximas aulas.